Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, vocês bateram novamente a meta, então aqui estou eu com mais um vídeo de análise para vocês, hoje fazendo o perfil psicológico do Twilight. Ou será que você prefere Lloyd-san? Bom, de qualquer maneira, se gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo e se inscreva no canal neste vídeo aqui, porque se a gente bater 50 inscritos nesse vídeo, a gente vai estar fazendo mais um vídeo dessa série, onde a gente vai fazer a análise da Komi, daquela série lá, Komi Can't Communicate, que no caso tá na Netflix, tá? Eu acho que tá dublado, não tá? Muito boa, bem divertida, engraçada, uma comédia. E eu acho que tem muita coisa legal pra falar sobre a Komi aí num próximo vídeo, que inclusive muita gente deve se identificar com aquela situação. Então, batendo 50 inscritos a gente vai pro próximo. Quero agradecer vocês que estão curtindo muito, né? Esses vídeos eles estão batendo os números no primeiro dia. Inclusive esse vídeo do Twilight era pra mim ter lançado ontem, só que ontem eu tava muito cansado, então eu resolvi lançar hoje, beleza? Já fiz um vídeo falando sobre a Yor, já fiz um vídeo falando sobre a Anya, e agora a gente vai fazer a análise do Twilight. Bom, primeiramente, vamos lá. O Twilight, ele expressa muito pouco a sua, como posso dizer, a sua personalidade, né? A gente vê resquícios da personalidade dele no personagem, porque ele é um espião e ele é o mestre dos disfarces, ele consegue enganar muito bem as pessoas. O Twilight, ele consegue, por exemplo, sei lá, entrar num lugar, se disfarçar de criança. Não, de criança eu acho que ele não consegue, mas se disfarçar de, sei lá, idoso, qualquer coisa, ele troca até mesmo a voz, então o cara, ele é muito bom, ele é o melhor espião que existe ali naquele universo, e ele trabalha pelo bem, né, ou pelo menos até agora a gente pensa que é pelo bem, porque a ideia do Twilight, né, defusar uma situação que está acontecendo, né, que vai fazer com que aconteça uma guerra mundial, então ele tá ali naquele país justamente, né, para fazer essa operação, e de certa forma acabar, né, desarmar o pessoal, fazer com que não role essa guerra entre essas duas potências, né? Então o Twilight, essa é a missão que ele tem, mas não necessariamente todas as missões do Twilight são tão boas, né? Dentro dessa história, dentro do Spy vs Family, o Twilight, ele é um super-herói basicamente, né? Porque ele pode se transformar em qualquer personagem, ele tá ali doando o seu corpo, ele tá se doando de corpo e alma para essa missão, para acontecer, para ele salvar o mundo, para proteger as pessoas, né? Então ele é colocado dessa maneira, mas o Twilight, ele mata pessoas, o Twilight, ele faz um monte de coisa, e ele faz sempre, né, sobre o aval do Estado. Então é aquela situação, sobre o aval do Estado, o Twilight, ele pode matar tranquilamente, ele pode fazer as coisas, mas não necessariamente, né, quer dizer que ele esteja fazendo isso de bom grado, porque ele quer salvar as outras pessoas, entendeu? Então a gente não tem essa informação para entender se o Twilight, ele realmente é uma pessoa que tá ali, tipo, como um herói, ou se ele tá ali simplesmente como um psicopata. Então é interessante esse ponto de vista, porque aí a gente teria dois psicopatas nessa série. A gente teria o Twilight, que seria o psicopata que, no caso, deu certo, entre aspas, e você teria a Yor, que também seria um psicopata que deu certo, se você parar pra pensar. Porque no caso da Yor, ela usa a sua psicopatia, né, pra ter esse serviço de assassino e ganhar dinheiro com isso. Enquanto o Twilight, ele usa a psicopatia dele pra se disfarçar, pra manipular pessoas, pra pegar e tá ali no meio das espionagens, pra matar outras pessoas sem ter nenhum tipo de remorso e fazer isso por um bem maior, entendeu? E no caso da Yor, a gente não sabe qual é o bem maior que ela luta, porque pode ser que ela esteja assassinando bandidos, políticos corruptos e coisa do tipo. Mas aí a gente volta pra aquela questão, assassinato é moral ou pode ser moral em algum tipo de circunstância? Bom, aí a gente entra numa questão moral muito complicada que a gente não quer debater no assunto de hoje. Mas falando sobre o Twilight, ele pode muito bem ser um psicopata nesse aspecto e tá simplesmente, né, fazendo essas coisas justamente e chegando nessa posição que ele tá hoje em dia como o melhor de todos por causa disso. É importante entender que é mais fácil para o psicopata ascender socialmente nesses casos especificamente, como por exemplo espionagem, por exemplo, política. E tem outras coisas mais, tipo chefes de corporações e coisas do tipo, justamente por causa disso, por causa dele não ter pudores, por ele não ter essas travas morais, esses gatilhos morais que a maior parte das pessoas tem. Por exemplo, ele manipula as pessoas de maneira tão real e tão fácil que só um psicopata conseguiria fazer esse tipo de coisa. E essa é uma característica, né, vamos dizer, muito boa para um cara que é um espião, e no caso dele, o melhor espião de todos, né?
né? Então é muito importante a gente desconstruir essa ideia de que todo psicopata é um assassino que mata as pessoas, que nem, por exemplo, a Yor, ou que é uma pessoa super doente, porque tem muito psicopata. Cerca de 5% da população mundial é psicopata. Então imagina aí se todos os psicopatas saíssem matando, que nem o psicopata a gente vê nos filmes. Então é complicado, né? Seria o fim do mundo, basicamente. Mas, em geral, a gente entende, né, que o psicopata ele tende a ter dificuldades de se conectar com as outras pessoas e de entender sentimentos ou entender essas coisas. Pra ele tá jogando um joguinho, sabe? É como se ele estivesse no videogame, ele sabe quais são os botões que ele tem que apertar pra ter sucesso, ele aperta esses botões, independente se tá magoando 10 pessoas, se tá matando 10 pessoas, não importa. O que importa é vencer. E no caso do Twilight, o que importa é ter sucesso. Então, a gente teria dois pais psicopatas aqui, a Yor e o Twilight. Inclusive, o próprio caso dos dois terem se conhecido e terem entrado em relação juntos mostra justamente essa questão, né, dos dois psicopatas eles terem se encontrado e terem aceitado estar nessa relação justamente porque eles têm algo a ganhar em cima disso. No caso do Twilight, fazer a sua operação Strix, e no caso da Yor, continuar fazendo seus assassinatos e ficar meio que tranquila sem ter, sei lá, sem ter alguém descobrindo a realidade sobre ela, né? Então, no caso, né, tipo, sobre o perfil psicológico dele, o MBTI, vamos lá. No caso da Yor, eu falei que ela era introvertida, muita gente falou que ela era extrovertida, mas lembrando que introversão é quando você vive pra você, extroversão é quando você vive pra fora. No caso do Twilight, eu acho que é bem claro que ele vive pra fora, né? O Twilight, ele faz as coisas pelos outros, ele faz as coisas pra acontecer, ele sempre tá se comunicando, ele não tem dificuldade de se comunicar com as outras pessoas. Isso é uma coisa que é uma característica de introvertido, geralmente de querer ficar sozinho e coisas do tipo, que nem ele aparenta ser, muito racional, muito fechado, mas ao mesmo tempo você vê que ele não tem dificuldades de estar fazendo coisas para outras pessoas, de que ele busca essas coisas, que ele manipula essas pessoas, que ele tem os grupos de espiões que ele tá junto e coisa do tipo. Isso é uma questão que a gente vai falar uma letra mais na frente, mas em relação o meio de vida dele, eu acredito que ele seja E, mas seria, tipo assim, no caso dele, seria algo bem balanceado mesmo, em relação ao E e o I, aliás, porque você teria um personagem que ele tem as características dos dois. Então, lembrando, né, que, tipo, nem toda pessoa é 99% extrovertida e nem toda pessoa é 99% introvertida, ok? Então, no caso dele, ele estaria ali num 50-50 por aí, porque ele tem características de introversão e características de extroversão. Eu chutaria um E pra ele por conta do arquétipo que a gente vai falar, que é o arquétipo do supervisor. Mas enfim, então ele é E, e sobre a próxima letra, ao contrário dos outros personagens, ele não é nem um pouco intuitivo, na minha opinião. Ele é totalmente sensorial. Por quê? Porque o Twilight, ele não consegue, tipo, ele consegue planejar, obviamente, suas operações, seus ataques e coisas do tipo, mas é um personagem que ele precisa ver pra crer. Inclusive, mostra-se muito da desconfiança do Twilight em cima das outras pessoas, o que, de certa forma, nesse ponto, pode ser algo justificado em cima da persona dele de espião. Que o espião tem que estar sempre esperto em relação às outras pessoas, tem que estar sempre esperto ao que está acontecendo, então ele tem que ter uma parte sensorial muito forte nesse caso. Mas, né, no caso do Twilight, eu acho que na relação familiar, a forma que ele manipula as pessoas, que ele mexe as coisas assim, que ele pensa, que ele lida com a própria Anya, a gente vê um personagem que ele, tipo, ele não pensa muito, ele não vai muito longe, ele não fantasia muito as coisas, ele vive no mundo real, ele tem o pé no chão, e ele tem o pé no chão de forma muito forte, de entender o que as outras pessoas querem e até mesmo pensar sempre o pior das outras pessoas, até mesmo da sua própria filha, a Anya. O da Yor, e tem aquele episódio que chega o irmão da Yor lá dentro da casa e tal, então isso mostra muito características de um personagem totalmente sensorial, então ele seria ES. Agora na próxima letra é simples também, em vez de F e T, né, a gente só vai falar que ele é T mesmo, que é racional. Muita gente vai falar, Dark, por que racional se é T a sigla? Não seria melhor R de racional? É T, clã, porque a gente tá falando em inglês, né, então tipo, em inglês é thinking, ou seja, pensamento racional. Então a gente traduz para racional em português. Então nesse caso, entre feeling e thinking, a gente tem ele sendo um personagem frio e calculista. Vamos, Peaky Blinders aqui, é mais ou menos isso que é o Twilight. O Twilight é super frio, ele é super calculista em relação às decisões que ele toma, as coisas que ele faz. Eu acho isso razoável, né? Tipo, para um personagem como ele, né, que é um personagem super espião, basicamente, né? Então ele
Aí aquela questão também sobre, assim, tipo, não necessariamente o personagem psicopata, ele precisa ser racional o tempo todo. Ele pode ser um personagem emotivo, ele pode lidar com as emoções de forma diferente. Um exemplo são justamente esses psicopatas assassinos que você vê que muitos deles, eles têm muitos sentimentos, né? Por exemplo, tem psicopatas que se apaixonam por alguém e tomam um bolo, e aí essa pessoa começa a destruir a vida das outras pessoas. E isso eu tenho um exemplo de personagem assim, que é o Chapeleiro Maluco da série do Batman. Eu sei, Batman tem uns vilões meio estranhos, mas ele é um personagem sentimental. Por quê? Porque ele se apaixona, ele fantasia muito uma relação, essa relação se quebra, e aí nesse momento é quando ele começa a fazer os crimes dele, basicamente, ok? Então existem psicopatas sim, que tem seu lado sentimental, só que eles não conseguem entender isso, porque, como eu disse, o psicopata ele tem dificuldade de se conectar com as outras pessoas, né? Bom, continuando, então a gente tem o T pro Twilight, acho que é a parte mais fácil de entender e ver, falar que ele é 100% racional, que ele não é nem um pouco sentimental, que se ele tivesse, por exemplo, que matar uma pessoa pra salvar 10, ele mataria essa pessoa independente de quem fosse, ele mataria pra salvar 10 pessoas ali. Bom, de qualquer maneira, a próxima seria o S ou o J. E aí, você, aliás, o S ou o J não, o P ou o J. E aí, o que você acha? Você acha que o Twilight, ele é uma pessoa mais passiva ou será que ele é uma pessoa mais ativa? Será que ele gosta de seguir caminhos ou criar seus próprios caminhos? Acho que a resposta é muito fácil, né? Esse é um ponto até de divergência, porque muita gente vai falar que ele é P porque ele faz parte do Estado, e por fazer parte do Estado, né, ele recebe ordens do Estado, então ele é um soldado, e o soldado, geralmente, o arquétipo dele é o ISTP, e no caso do Twilight, ele é EST. Ele poderia ser ESTJ ou ESTP. O ESTJ seria o comandante do soldado e o ISTP seria o soldado em si. Por que o ISTP é o soldado? Porque é uma pessoa introvertida, sensorial, que precisa ver as coisas, que prefere acreditar no que está vendo, que é racional para fazer o trabalho, para seguir ordens, independente de quais sejam, e o P para seguir as ordens em primeiro lugar. Então esse é o arquétipo do soldado. O arquétipo do comandante, ESTJ, porque o cara ele é extrovertido, porque o cara ele é sensorial para pensar nas coisas e conseguir fazer planos e racionais. O T, porque tipo ele vai conseguir fazer coisas e tomar ordens e dar ordens para as outras pessoas que sejam, nem que sejam coisas ruins para as pessoas, ele vai conseguir fazer isso acontecer. E o J por causa justamente dessa questão de comando e de ser comandado, né? Então esse seria o arquétipo do comandante. E no caso do Twilight, eu acredito que ele seja mais o comandante, então eu colocaria ele como J, o ESTJ. Ele só teria chego a essa posição por ter psicopatia e por ser um ESTJ especificamente. Então ele seria o comandante, o supervisor, aquela pessoa que está sempre em cima, que está sempre comandando, que tá sempre mandando, mas não necessariamente, né, ele não estaria, tipo, ele não estaria completamente fora de uma cadeia, né, de comandos, né, então, no caso do Twilight, por mais que ele esteja numa cadeia de comandos, onde ele não é o maior, onde tem pessoas que mandam ele, inclusive no último episódio a gente vê isso acontecer, mas você vê também a relação do Twilight com essas ordens, como ele não gosta dessas ordens, como ele gostaria de ficar descansando, como ele acha que ele tá fazendo o trabalho de várias pessoas. Então o fato dele se questionar em relação a essas ordens que ele tá tomando, mostra que ele é Jota, que ele prefere fazer as coisas que ele quer. Tanto que a gente tem o episódio do castelo, que ele cria aquela operação do castelo, a gente tem esse último episódio onde ele pega e resolve simplesmente falar, não, eu não vou fazer isso, eu vou lá para o negócio de aquário, porque é importante para a operação Strix. Então você vê que ele está fugindo por um pouco, né, dessa cadeia de ordens que ele segue. Então, no final das contas, o Jota não necessariamente é a pessoa que sempre vai querer seguir fora do caminho. Às vezes, na maior parte das vezes, o Jota tá seguindo o caminho, até porque todo mundo trabalha, né? E tem muita gente que é Jota que trabalha, mas às vezes essas pessoas se sentem infelizes no seu trabalho ou se sentem infelizes com a relação de poder que tá sendo exercida ali dentro. Então, pra mim, o MBTI dele seria o ESTJ, mas muita gente pode dizer que, na verdade, ele não é ESTJ, que ele seria o ISTJ. E nesse caso de ser ISTJ, o que ele seria especificamente? Será que ele seria um soldado? Bom, eu não acho que ele seria um soldado especificamente, mas eu acho que, assim, tipo, não encaixaria muito no perfil dele. Inclusive, gente, eu até esqueci qual era o arquétipo do ISTJ. Deixa eu até ver aqui qual é o arquétipo do ISTJ pra vocês. É a personalidade do logístico, né? É uma pessoa que
é o planejador, é o inspetor. Não acho que ele seja esse personagem, né? Ele planeja muito, mas ele não tem essa personalidade de inspecionar, de estar ali em cima das coisas, sabe? De estar vendo o que está acontecendo, está certo. Inclusive tem personagens que estão abaixo dele que tem essa personalidade, como é o caso daquele personagem que geralmente aparece ali, né? Aquele cabeludinho com óculos, que é o espião que ajuda ele de vez em quando. Esse personagem a gente poderia dizer que ele é um STJ, porque ele tá sempre ali pra julgar, pra ver se tá tudo dando certo, pra ver as coisas que estão dando errado e coisas do tipo. Então, no caso, acho que você vê uma discrepância muito grande entre a personalidade dele e a personalidade do Twilight, especificamente, né? Mas e aí, você concorda com a minha ideia em relação ao Twilight? Escreve nos comentários e lembrando, se esse vídeo pegar 50 inscrições, a gente vai fazer mais um vídeo dessa série, desta vez falando sobre a nossa querida Comi, da série Comi Can't Communicate. Beijo e a gente se vê depois.